Os lugares abandonados não são apenas ruínas do passado. Eles são o palco de muitos mistérios não resolvidos, de eventos que ninguém ousa falar. E embora o mundo lá fora siga em frente, esses espaços permanecem suspensos, intocados, como cápsulas do tempo, carregados com o peso de memórias e horrores. Há algo em sua solidão que faz com que a imaginação ganhe vida, levando-nos a questionar: o que poderia estar à espreita? O que poderia acontecer se esses lugares forem observados? Esses lugares parecem ter vida própria, algo além do concreto e do metal. Há uma energia que nunca se dissipa completamente, uma energia que atrai os curiosos, mas que também os amedronta. Por isso, antes de mergulharmos nas histórias que vêm a seguir, questionamos a você: esses lugares foram mesmo esquecidos? Primeiro história: o hospital psiquiátrico abandonado. O hospital psiquiátrico erguia-se como uma carcaça de tempos passados, com suas paredes cobertas por trepadeiras que surpreendentemente se agarram. O grupo atravessou os corredores estreitos, onde o eco de seus passos parecia mais alto do que o normal. No chão, fragmentos de vidro e antigos papéis médicos formaram uma trilha de lembranças perturbadoras. Em uma das paredes, frases escritas à mão em uma tinta quase desbotada diziam: "Não estamos sozinhos", e "eles sussurram à noite". Os dizeres aumentaram o desconforto entre eles, mas ninguém verbalizou o medo crescente. Uma porta parcialmente chamou a atenção do grupo. Era a sala de registros médicos. Lá dentro, empoeirado e esquecido, estava um diário encadernado em couro. Ao folhearem as páginas, revisamos anotações feitas de um médico sobre os pacientes. Os textos descreviam alucinações coletivas, vozes inexplicáveis, que ecoavam pelos corredores e sombras que dançavam onde não havia luz. Mas o que mais perturbou o grupo foi a última anotação: eles nunca partiram. Samuel avisou, mas ninguém acreditou. Um som metálico e o silêncio. Era como se algo tivesse sido arrastado ou derrubado no corredor. As lanternas giraram para a porta, mas o corredor estava vazio. Pouco antes de chegarem ao saguão, algo chamou a atenção de todos. Marcas profundas de arranhões nas paredes, acompanhadas do nome Samuel, rabiscado repetidamente. O medo tornou-se insuportável quando Clara foi puxada violentamente para dentro de uma sala lateral. O grupo correu, mas encontrou o espaço vazio, exceto por um rádio transmissor abandonado. Dele, uma voz sussurrada: "Eles nunca partiram." Apavorados, fugiram do hospital. Do lado de fora, pararam para recuperar o fôlego e chamar ajuda. Mas quando olharam para o prédio mais uma vez, perceberam algo estranho. Todas as janelas agora estavam preenchidas por sombras que os observavam. O hospital, outrora abandonada, parecia vivo novamente. Segundo história: o parque de diversões esquecido. O parque de diversões abandonado se erguia como um fantasma da alegria que um dia abrigara. Os restos de ferro estavam corroídos pela ferrugem, rangendo em um som melancólico quando o grupo os empurrou. Dentro, o cenário era de desolação. Brinquedos cobertos por musgo e ferrugem, placas quebradas pendentes de fios enferrujados, e um silêncio tão profundo que parecia segurar o ar. Mesmo assim, havia algo estranho. O lugar parecia vivo. Ao avançarem, o vento soprou, fazendo as cadeiras do carrossel girarem lentamente. A visão era hipnótica, mas profundamente perturbadora. As luzes piscaram em um arco decadente acima da roda gigante, um lembrete silencioso de dias mais longos. Clara trouxe para uma barraca de prêmios, onde antigos bonecos de pelúcia jaziam empoeirados. No entanto, um deles, um palhaço sorridente com olhos esbugalhados, parecia estar virado na direção do grupo, observando. Eles caminharam até o centro do parque, onde uma roda gigante reinava sob o cenário sombrio. Sob sua base, encontrei uma pequena cabana de controle. Lá dentro,
O cheiro de mofo era intenso, e pedaços de papel desbotados estavam espalhados pelo chão. Um deles parecia ser um diário. Nele, as frases perturbadoras saltaram à vista. Eles continuam aqui. Nós nos ouvimos à noite. Eles brincam, mas não estão mais vivos. Do lado de fora, uma música infantil começou a tocar. A melodia era a mesma usada pelo carrossel, mas agora tinha um tom distorcido, como um disco riscado tocando uma lembrança sombria. O grupo correu para o carrossel, mas ele estava vazio, girando sozinho. De repente, um som de risada infantil ecoou à distância, mas era abafado, como se viesse debaixo da terra. Enquanto exploravam mais o parque, as luzes pareciam a piscar, uma a uma, como se algo invisível estivesse testando cada lâmpada. Eles se viraram para a barraca de prêmios novamente e perceberam que o boneco de palhaço já não estava no mesmo lugar. Clara, com a voz trêmula, disse que o vira se mover. Ninguém acreditou até que o rádio transmissor no bolso de Lucas emitiu uma risada alta e cortante que ecoou pelo parque. Quando olharam para a roda gigante, ela estava em movimento, suas cadeiras balançando furiosamente. No ponto mais alto, uma figura infantil os encarava. Seus olhos eram poços de escuridão, e seus sorrisos não eram de alegria, mas de algo profundamente errado, como se zombassem da vulnerabilidade do grupo. A figura, imóvel no topo da roda gigante, parecia observar cada um deles, e à mesma distância, era impossível escapar da sensação de que estava se aproximando. De repente, uma roda gigante parou com um estalo ensurdecedor. As luzes ao redor do parque apagaram-se por completo. Mer, precisamos sair daqui, ela sussurrou, a voz quase inaudível, como se temesse que algo pudesse ouvi-la. Lucas acenou em concordância, mas antes que dessessem o primeiro passo, a música do carrossel voltou a tocar, dessa vez mais alta, mais caótica. As cadeiras do carrossel giravam em uma velocidade impossível, como se algo invisível as empurrasse. Então, a figura infantil apareceu novamente, desta vez na próxima ao carrossel. Estava parado entre os cavalinhos, o rosto imóvel e os olhos fixos no grupo. A rádio de Lucas emitiu estática novamente, seguida de uma voz fina e distorcida. Fiquem. Vamos brincar. Nesse momento, algo passou correndo por entre eles. Foi rápido demais para ser identificado, mas a sensação era clara. Eles não estavam. Desesperados, seguimos em direção à saída. Os descobertos que deixaram abertos estavam agora fechados, como se o parque os tivesse aprisionado. Lucas tentou abrir o portão com toda a força, mas ele não cedia. No meio da confusão, Clara olhou para trás e viu mais figuras surgindo. Pequenas silhuetas infantis emergiam. Com o último esforço, Lucas conseguiu arrombar o portão, e o grupo correu para fora do parque, ofegante e tomado pelo terror. Mas, antes de partirem, ouviram uma última frase vinda da rádio. Vocês voltarão. Todos voltam. Eles fugiram para a segurança de seus carros, mas sabiam que algo havia mudado. O parque de diversão. Terceira história. O Hotel dos Sussurros. O hotel abandonado estava localizado no alto de uma colina coberta por árvores secas, como se até a natureza ao redor tivesse sido drenada de vida. Ao chegarem, o grupo sentiu um peso inexplicável no ar, uma opressão que parecia emanar diretamente do prédio. A fachada desgasta. Assim que cruzaram a porta principal, o cheiro de mofo e umidade chegou conta. O saguão estava em ruínas, mas era fácil imaginar o esplendor que o lugar já tinha. Lustres quebrados pendiam do teto, enquanto sofás rasgados e cobertos de poeira estavam escondidos em cantos escuros. Um grande balcão de madeira ainda ostentava um antigo sino de recepção, que Clara não resistiu em tocar. O som ecoou pelo hotel, ressoando como um lamento. De repente, passos suaves foram ouvidos no andar superior. O grupo congelou, trocando olhares nervosos. Lucas iluminou a escadaria com a lanterna,
mas não viu nada além de uma sombra fugaz no topo. Relutantes, decidimos investigar. As escadas rangiam sob seus pés, cada passo parecendo mais alto que o anterior. No corredor do segundo andar, o ambiente era ainda mais opressivo. O papel de parede estava rasgado, e as portas dos quartos se alinhavam como dentes podres de uma boca monstruosa. Uma delas estava aberta, e o grupo hesitou antes de entrar. Dentro, encontrei móveis tombados e espelhos cobertos por um pó tão espesso que parecia ser parte do vidro. No entanto, ao se aproximar de um deles, Clara viu algo que a fez recuar. No reflexo, havia uma figura parada no canto do quarto. Quando olhei para trás, não havia nada. A tensão aumentava a cada segundo. Em outro quarto, descobriu-se uma pilha de roupas antigas espalhadas pelo chão. Entre os trapos, havia um dia parcialmente queimado. As páginas que sobraram descreviam uma tragédia. Hóspedes desapareciam misteriosamente e o hotel parecia devorar quem ousava ficar. O silêncio foi quebrado por uma melodia. Baixo, arrastado, impossível de decifrar, mas claramente vindo do corredor. Quando se viraram, viram uma porta no final do corredor se abrir lentamente, revelando apenas a escuridão além. Algo os chamava, mas todos sabiam que seguir em frente era manter sua sentença. Quarta história: o refúgio dos perdidos. O grupo deixou o hotel apressadamente, carregando o peso de tudo que havia experimentado até aquele momento. O ar parecia mais denso, como se o próprio ambiente ao redor estivesse conspirando para manter sua sanidade por um fio. Lucas, Clara e os demais estavam exaustos, mas o caminho até lá era envolto em uma escuridão sufocante. Apenas as lanternas emitiam um brilho pálido, que parecia engolido pelas árvores retorcidas ao redor. O som de folhas sendo pisoteadas e galhos quebrando era a única coisa que interrompia o silêncio opressivo. Clara segurava o diário queimado do hotel, folheando as páginas restantes na esperança de encontrar algo que explicasse as conexões entre os lugares que foram visitados. O que ela encontrou foi ainda mais perturbador. Os perdidos estão sempre aqui. Eles encontram refúgio. E espero por outros. Finalmente, avistamos a igreja. A estrutura estava parcialmente tomada pela vegetação, com sua torre inclinada para o lado, como se estivesse prestes a desabar. Um grande vitral, quebrado e coberto por poeira, deixava entrever o interior, onde a escuridão parecia viva. O grupo hesitou por um momento, mas Lucas insistiu que eu primeiro terminasse o que eles queriam. Dentro da igreja, o ar estava gelado. Bancos virados, velas apagadas e, no centro do altar, havia um livro antigo, com capa de couro gasto e páginas amareladas. Lucas o abriu e leu em voz alta, embora sua voz tremesse. Aqui se encontram os que nunca foram embora. Aqui, os laços entre vivos e mortos se desfazem. A leitura pareceu despertar algo. Um vento gelado percorreu a igreja, e os símbolos nas paredes brilharam em um tom avermelhado. De repente, figuras surgiram a surgir, sombras humanoides que se moviam lentamente, preenchendo os espaços vazios entre os bancos e ao redor do grupo. Seus rostos não tinham características definidas, mas seus olhos brilhavam com uma luz espectral. Clara tentou correr, mas algo impediu. Era como se o chão estivesse vivo, segurando seus pés. Lucas comentou, mas sua voz foi abafada por um coro de sugestões que cresceram, vindo de todos os lados. As sombras começaram a se aproximar, seus movimentos quase. Em um último esforço desesperado, Clara pegou o diário e o lançou contra o altar. Quando ele se chocou com o livro antigo, houve uma explosão de luz. As figuras desapareceram, os símbolos pararam de brilhar e o vento cessou. O grupo correu para fora, ofegantes, e nem olhou para trás. Apesar de escaparem, sabiam que algo os acompanhava. Havia lugares no mundo que não deveriam ser tocados, histórias que deveriam ser esquecidas.